Quem aqui nunca pensou em desistir? Deixa eu ver, deixa eu te conhecer. Desistir, pastor, de quê? Desistir da vida. Desistir do seu cônjuge, que às vezes dá tanto trabalho, né? E você para ele, ele para ti. Desistir de uma promessa. Quem aqui nunca pensou em desistir? Certamente ninguém, né? Primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler o capítulo de número 17. Vamos ler aqui alguns versos para a nossa reflexão. Louvar a Deus aqui pela vida do cooperador irmão Josimar, do irmão Ildemar, que estão hoje na liderança do culto do Departamento de Missões. E dizer a eles, vão em frente, porque Deus é convosco, para vos dar vitória. Fui informado pelo cooperador Josimar que no culto que vem de missões é o irmão quem prega. Ele disse que é o irmão Ildemar. Então vai consagrando a igreja, orando pelo irmão Ildemar. Vai ter tempo para se consagrar até lá. Entra na campanha na madrugada de oração com a irmã Leidiane, que vai dar tudo certo. Amém? Capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso de número 12. Quem encontrou? Capítulo 17, versículo 12, a seguir, está escrito assim. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Diga comigo: e tomarás o seu penhor. O verso 19 diz assim: e estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como José lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Amém? Tome o seu assento, não perca a sua atenção aqui de mim por nada. Quem era Davi? Davi, como nós lemos aqui no texto, era filho de um homem efrateu. Este gentílico, esse é o gentílico para quem nasce em Efrata, efrateu. Efrata significa
terra frutífera. Diga comigo, terra frutífera. Efrata é o nome antigo de Belém de Judá. Jessé e a sua família nasceram, cresceram e se desenvolveram em Efrata, que significa terra. Já esqueceram, eu vou falar de novo. Jessé foi criado e criou também os seus filhos na cidade de Efrata, que é o nome antigo de Belém de Belém de Efrata significa terra. Foi ali que se desenvolveu Davi, em uma terra frutífera. Orientado pelo seu pai, um homem honrado, um patriarca, podemos assim dizer, conhecido de todos e respeitado. E, mais ainda, porque ele tinha filhos fortes, bem vistosos. E um dia, quando Deus resolve procurar por um rei, porque aquele que o povo havia escolhido, chamado Saul, havia decepcionado a Deus, havia desobedecido a Deus. A Bíblia diz que Deus procura na terra, porque ela diz que ele achou Davi. Só acha quem procura. Então a Bíblia diz que Deus ele procura por um homem para substituir o rei Saul. E ele vai passando os seus olhos sobre a terra e ele percebe alguém diferente. Ele percebe ali na cidade de Efrata, que significa terra. Ele encontra um moço, ele encontra um jovem, que era o menor da sua casa. A Bíblia faz questão, o evangelista Valdson, de dizer que ele era o menor, porque na realidade, na cultura daquela época, quem tinha vantagens, quem tinha tudo para ser escolhido, era quem? Era quem? O primogênito. E quem era o primogênito? Era Eliabe. Tinha tudo para ser ele, mas como Deus, você já conhece essa palavra, não olha para o estereótipo, não olha simplesmente para aquilo que está de fora, pela beleza, pela altura. Ele vê primeiramente o que está no coração. Deus encontra Davi, assim como ele te encontrou, como ele me encontrou um dia. Sabe-se lá onde nós estávamos, quem sabe, perdidos, jogados, traídos, porque não tem ninguém mais para atrair o ser humano do que o mundo. Porque o mundo tem prometido o céu aqui na terra. Mas o que Satanás tem para oferecer, irmãos? Nem um inferno ele tem, porque não leva ninguém para lá. Você sabia disso? Que o poder e a autoridade está nas mãos de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos encontrou. No meio de tantos aqui em Turvânia, vocês estão aqui na casa de Deus, ouvindo uma palavra da parte de Deus para a sua vida, procurando saber qual é os planos dele para a sua vida. Alguém pode até pensar que é coincidência. Eu digo que é cristocidência. Você está aqui neste domingo, na casa do Pai, foi porque Jesus te achou, Ele te encontrou, Ele procurou por você. Assim como Deus encontrou Davi, que era o menor. A Bíblia diz que este menino vai ao campo de batalha para ver como é que estava a situação dos seus irmãos, especialmente. Jessé envia Davi, você lê aqui comigo, no verso de número 18,
do capítulo 17, que por mãos de Davi, Jessé envia alguns alimentos, alguns provimentos, não só para os seus filhos, mas também para o chefe de 1000, que estava ali sobre o exército de Israel. E o que eu achei mais interessante, evangelista Valdson, é que no verso de número 18, na parte C deste versículo, você vai ver Jessé dizendo assim: olha, eu quero que você entregue esses víveres, esses alimentos aos seus irmãos, ao chefe de 1000, olhe para mim, me dê notícias, me dê informações de como estão os seus irmãos e traga-me penhor. Traga-me alguma garantia de que você esteve com seus irmãos e de que eles estão bem. Eu fiquei matutando lá em casa. Falei: Jesus, mas que penhor? O que era? Porque se fosse nos tempos de hoje, Davi levaria um telefone, um iPhone, um telefone com Android, faria um selfie. Aqui meus irmãos estão bem. Porque o pai dele pediu para ele trazer um penhor, uma garantia. Algo que provasse que os irmãos dele estavam bem e que estavam vivos, porque durante 40 dias, um homem chamado Golias, de quase 3 metros, com uma coraça de 57 quilos, estava dizendo assim para o exército de Israel: não tem homem aí não? Não tem soldado aí para me enfrentar não? Cedo e de tarde, Golias aparecia diante do exército de Israel e dizia: tem macho aí? Cadê o valentão do exército de Israel? Se tiver algum macho aí, venha, me encara. Imagina, irmão, aquela cena. E Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o primogênito, e a Bíblia diz que ele era formoso, que ele era forte, não teve coragem de enfrentar. Saul, que a Bíblia também diz que era um guerreiro, aliás, deveria ser ele o primeiro a entrar no campo de batalha e dizer: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer esse gigante, e o povo de Israel vai ser livre dos filisteus. Mas ele temeu também. A Bíblia diz que todo mundo ficou com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei como é que andam as coisas lá na sua casa, mas seja você um Davi. Enquanto todo mundo está dizendo que a embarcação vai afundar, não vai dar certo, não vai dar certo, porque você está enxergando só pela ótica humana, porque não teve ainda experiências com Deus como Deus já tem te dado. Se levante você e lá diga: eu vou lutar. E tem uma coisa: eu não vou sozinho, o Senhor vai comigo. Pastor, mas lá em casa está todo mundo desanimado. Na minha família, está todo mundo parado. Seja você, se Davi, a se levantar lá. Porque Deus não te escolheu para você ser mais um aqui em Turvânia, nem lá dentro da sua casa. Deus não te chamou simplesmente para vir ao culto, assistir um culto, ouvir uma boa palavra, cantar aqui algumas músicas. Não, Deus te chamou para fazer a diferença lá no seu trabalho, para você ser um gigante lá, ser um Davi lá. Porque é lá no trabalho, lá em casa, que às vezes a gente tem que engolir sapo, em casa. Às vezes o marido, a esposa, o filho acorda virado, já viu? Por que eu nasci? Já viu gente assim, que às vezes acorda tão irado, tão revoltado, tão desesperado da vida, que se ele olhar no espelho, ele dá um murro no espelho e fala: o que você está fazendo aí? Está rindo, né? Uma realidade, irmãos. Tem gente que não consegue ter amor por si próprio. Se você não se ama, como é que vai amar o próximo? Como é que vai cuidar do próximo se você não cuida de você? Nós precisamos ter cuidado conosco. Será que não tem alguém aqui se matando, se enforcando,
ou pensando em fazer isso literalmente, porque as coisas andam difícil na sua vida, na sua casa? Será que não tem aqui alguém com essa preocupação, com esse pensamento? Será que não entrou ninguém aqui com essa visão dizendo: eu tenho que parar? Para mim agora o que falta é a desistência, porque eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo, e aquele homem, e aquela mulher, e esse negócio não dá certo, não dá certo. E o inimigo, às vezes, ele é feroz, ele faz como Golias, cedo e de tarde, tem vezes que é à noite e de madrugada também. Dizendo: e aí, você não vai parar? Irmãos, mas um homem de Deus como Davi, matador de urso e de leão, porque ele não matou só um urso, só um leão. Ele diz que quando vinha um leão, ele não matou só um leão e um urso. A Bíblia diz que ele, quando ele se propõe a lutar, e Saul fala: você vai lutar com aquele gigante? Ele fala: sim, eu vou lutar contra esse gigante. E aí o que ele diz? Saul, você não sabe, mas eu sou o pastor das ovelhas, eu pastoreio, eu apacento as ovelhas do meu pai. E Davi era um homem, eu abro aqui um parênteses, de tanta responsabilidade. Eu digo homem, porque mesmo sendo jovem, ele já tinha responsabilidade. Ele não abandonava as coisas como muitos hoje, abandonava tudo, esquece até o que está fazendo e sai. A Bíblia diz que ele deixa, quando ele vai para entregar, para cumprir a missão que o seu pai lhe deu, ele deixa as ovelhas, irmão Ercione, nas mãos de alguém. Alguém da sua confiança, alguém que ele sabia também que ia cuidar. Você sabia, irmãos, que nós precisamos ter amigos de confiança e amigas também? Evangelista Valdes, imagine se Davi não tivesse um companheiro, um amigo da confiança dele, que ele pudesse falar assim: olha, eu estou indo ali cumprir uma missão, mas eu quero que você cuida das ovelhas do meu pai. Como é que estão as nossas amizades, hein, igreja? Eu pergunto, como é que está a sua amizade? Você tem amigos verdadeiros com quem você cultiva? O que é cultivar, irmãos? Grilo. Cultivar. Imagina, pensa na terra. Pode falar, Levi. O que é cultivar? Tudo isso faz parte do cultivo. Sozinho, irmãos, nós não somos ninguém. Só que vai ter horas que vai ser nós e Deus e o amigo Espírito Santo. O amigo que caminha conosco o tempo todo. Às vezes as pessoas não veem com os olhos humanos, mas ele está lá, firme ao nosso lado, não arreda de maneira alguma. É por isso que nós precisamos tirar tempo para cultivar a nossa amizade com o Espírito Santo. Tem gente que só fala com ele assim, correndo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa noite. Amém. Não cultiva a amizade com o Espírito Santo. Como é que está a tua amizade com o Espírito Santo? Davi tinha uma intimidade tão grande com ele, que quando ele viu aquele gigante, a Bíblia diz que ele escutou, no verso de número 23, a Bíblia diz, olha, e Davi as ouviu, ou as escutou. Escutou o quê? As afrontas daquele gigante. E ele falou assim: como é que é? O que é que está acontecendo aí? E aqueles homens fortes, barbudos, maior do que eles, acostumado com a guerra, fala assim: Davi, tem um tal do gigante Golias, um filisteu, que está desafiando todo mundo.
Ele diz que aqui em Israel não tem homem para lutar com ele. Escute isso aqui, Saul está tão desesperado que ele prometeu que vai dar riqueza, vai dar a filha dele em casamento para quem enfrentar esse gigante e vencê-lo. E Davi falou, como é que é? É isso mesmo. Mas Davi não ficou interessado na riqueza, nem na filha de Saul. Ele estava preocupado com a ofensa que o Deus de Israel estava sofrendo, com a afronta. Porque quando alguém te afronta e fala, ô crentinha, crentinha de metigela, para agora, abandona essa fé, entrega tudo. Às vezes o inimigo, irmão, escute isso aqui, quer nos vencer pelo grito. E ele grita na nossa mente, fala, você não é capaz. E o Espírito Santo fala, você pode. O diabo grita do outro lado, você não consegue. O Espírito Santo, você consegue sim, eu te esforço, eu te ajudo. O diabo fala, você não tem capacidade. E o Espírito Santo fala, eu te capacito. Essa obra é grande demais para mim. E o Espírito Santo fala, mas para mim não é. Anda comigo, anda colado em mim. Anda colado, anda de mãos dadas com o Espírito Santo. Davi só tinha essa coragem, essa ousadia, por causa das experiências que ele havia tido ou desenvolvido com o Espírito Santo, com Deus, lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. A hora de vencer o gigante e ter experiências é lá no trabalho, quando o teu patrão te afronta. É na hora da tentação, quando a menina te liga ou te passa viu, jovens? Hoje tem umas moças lá fora tão alvorazes que chamam o camarada até de... Diz que ele não é homem, né? Você não é homem não. Irmão, nós não temos que provar nada para o diabo, nem para o mundo lá fora. O diabo às vezes vem sorrateiramente dizendo, você não vai, você não é capaz. E Deus está dizendo, você é capaz sim. Pastor, irmãos, há uma opressão muito grande quando se vem a Cristo. E você fala assim, eu agora vou vencer esse gigante na minha vida. O diabo se levanta ferozmente, ele não quer. E às vezes faz como esse Golias, sede de tarde, sede de tarde. Vocês já viram aquele ditado popular que diz assim, que quando o diabo não vai pessoalmente, ele manda o secretário. Cuidado com o secretário de Satanás. Normalmente ele não chega com crachá dizendo da secretaria do inferno, enviado do cão. Não, ele não vem, ele não se identifica. Às vezes você está trabalhando no meio de um ninho de cobras, com pessoas que querem ver o seu fracasso e a sua derrota. Eu achei interessante, eu tenho um pedaço de uma mensagem, que eu sempre coloco ela no carro, e muitos irmãos já devem ter escutado aqui, Manlediane, eu tenho certeza que já ouviu, eu sempre coloco ela lá, de um pastor, ele fala uma coisa interessante, que Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, ele salva todos os evangelistas, mas para usar, ele procura na terra, como ele procurou Davi. E ele diz que tinha alguém contrariado e preocupado, falando assim, fulano, por que só Beltrano, Ciclano, vai lá na sua casa?
Eu vejo a fumacinha subir e só vejo fulano. Eu passo lá, a bicicleta dele está lá, o carro dele está lá. Por que você, é só ele que está lá? Eu imagino que Jesus não sofreu por causa da proximidade de Pedro, Tiago e João. Jesus não impunha, escute isso aqui, Jesus não impunha limites para ninguém se aproximar dele, mas tem gente que quer se aproximar, quer estar perto, que ama estar junto, que ama você não pelo que você tem, mas pelo aquilo que você é, que admira o seu ministério, não tem inveja dele, mas que admira a maneira como Deus te usa, porque nós não temos ídolos. Crente não tem ídolo, irmã Jaqueline. Crente não tem nenhum ídolo em seu coração. Nós não somos idólatras. Nós podemos admirar a forma, a maneira com que Deus usa alguém. Mas nós não precisamos ter o que Ele tem. Deus tem algo para nós. O que a gente não precisa é ficar despeitado, falando, mas é porque fulano é isso, porque fulano tem aquilo. Deus tem coisas para a sua vida também, coisas maravilhosas. Deus quer te usar também como Ele usou Davi, de uma maneira ímpar e singular. E Deus não precisa de dois Davi. Se Ele precisasse, Ele teria feito dois, igualzinho. Ele só precisa de um Zé Carlos, de um Arthur, de um Maicon. Um ser humano ímpar, singular, não tem outro igual na terra. É por isso que Deus não abre mão de nenhum de nós, porque nenhum aqui é igual, nenhum aqui pensa igual, mesmo saindo da mesma forma. Nós pensamos diferente, nós olhamos a vida de uma maneira diferente, nós cremos diferente. A medida da fé é diferente para cada um. Cada um desenvolve um relacionamento interpessoal com Deus com uma certa profundidade. Irmãos, Deus está nos convidando, Deus está nos chamando para termos a mesma fé, a mesma coragem que Davi teve, a mesma convicção, a mesma fé que ele teve, mas também a mesma humildade. No capítulo 17, o verso de número 46, depois que Davi venceu aquele gigante, ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às mãos, as aves dos céus, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Se fosse nós hoje, quem sabe falando, você vai ficar sabendo que aqui tem homem em Turvânia. Você vai saber, ele vai saber, porque tem gente que quer brigar, quer conquistar algo da parte de Deus, mas para mostrar, para afrontar o irmão. Ele vai ver se Deus não é como, irmão, que a sua vitória, que a minha vitória seja para a glória de Deus, não para afrontar, para mostrar para fulano, para Beltrano. Ele vai ver o que, irmão? Davi tinha uma humildade tão grande, e ele sempre reconhecia que quem lhe dava a vitória era Deus. Eu acho tão interessante que quando o pai dele fala, vai, pega informação, como é que estão os seus irmãos, eu imagino Davi pensando, como é que eu vou fazer, o que eu vou trazer, né, de penhor. Mas quando Davi, o evangelista Valdes, vence aquele gigante com aquela pedra, atira daquela funda aquela pedra, e Deus faz com que aquele gigante vá ao chão, e ele corta a cabeça de Golias. Ele volta para Jerusalém com ela. A Bíblia diz que ele pega a cabeça de Golias e vai para Jerusalém com ela. Eu vou falar para o papai que meus irmãos estão bem. Eu vou falar para o papai que está tudo bem, porque o gigante, irmão Marcos, que estava nos afrontando há 40 dias, ele está aqui, ó, a cabeça dele aqui. Ô irmão, a notícia espalhou
Porque quem leva o nosso nome, se quiser, aos 4 cantos desta terra, é Deus. Você não vai precisar de contratar ninguém para fazer sua publicidade, porque na hora que Deus quer, Ele te toma pelas mãos e te faz andar, irmãos, aonde Ele quiser, Ele te faz caminhar, para todo mundo ver o dom e o talento que Ele colocou dentro desse vaso de barro, mas é para a glória dEle, tudo é para Ele, não é para a gente ficar. Eu já vi crente, escute isso aqui, já viu crente vingativo? Eu vou orar, Deus vai me abençoar, e Ele vai ver, eu vou passar na porta da casa dele, Ele vai ver. Se estiver esperando uma bênção de Deus com esse pensamento, vai pedindo a Deus para te moldar, para te transformar. Vamos ter a mesma humildade que Davi. Davi era tão fiel, cooperador Josimar, tão fiel, e ele sabia do que Deus havia lhe preparado. Mesmo depois de vencer o gigante, ele continua servo, trabalhando agora no exército, chefiando algumas guarnições no exército de Israel. Teve um dia que ele vem de uma batalha, e as mulheres de Israel começam a gritar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, 10 mil. Saul falou: como é que é o negócio? Que música é essa? As mulheres cantando. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Falou: como é que é o negócio? Começou a olhar para Davi diferente. Não espere, irmão, que todo mundo vai te aplaudir porque você toca. Tem gente que vai falar: ninguém aguenta mais ouvir. Todo culto é ela. Ensaia. Porque na realidade, nós temos aqui um grupo, na realidade, que canta, que fala, praticamente todo culto mesmo. Mas se você tem vontade, fala com Deus, entra no teu quarto, fala: Deus, eu quero pregar também. Eu quero cantar também. Deus tem levantado jovens aqui que tem um chamado, mas tem um preço para pagar, irmão. Tem um preço a ser pago. Tem uma época que Deus deixa a gente lá, né, irmão Marcos? Escondido, lá no canto. Ninguém vê a gente. Esquecido. O pastor não vem, rapaz, nem o pastor vem cá me visitar. O que aconteceu? É hora de você desenvolver aquela comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Vai ter horas que é só você e ele, só você e ele. Quando Davi estava lá no campo pastoreando as ovelhas do seu pai, e a Bíblia diz que vinha um urso, irmão, um urso. Às vezes era um leão. Não dava para Davi falar: pai, Eliabe, Samar. Não tinha jeito. Estava todo mundo longe. E eles já estavam, era com inveja dele há muito tempo, desde o dia que Samuel foi lá, pegou o chifre de azeite, derramou na cabeça dele o óleo e falou: tu serás o rei de Israel. Não pensa, tem horas que as pessoas aplaudem. E às vezes, irmãos, quem nos fere são os próprios irmãos. Nós temos cuidado, porque nós somos um exército, que muitas das vezes miramos a nossa artilharia contra o irmão. Pum! Caiu! Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Escute isso aqui. Davi era tão fiel. Ele teve a oportunidade de usurpar o reino, de não esperar, de adiantar as coisas. Já fui ungido rei mesmo. Mas nas oportunidades que ele teve, quando perseguido por Saul, ele foi perseguido. Saul ficou com inveja e percebeu, falou: esse cabra é ele.
é ele quem vai me substituir. Essas mulheres cantando e dizendo aí, mas Davi era tão fiel que Davi não tinha coragem de levantar a espada contra o seu rei. Para finalizar, quando Saul morreu no campo de batalha, mas os seus filhos, inclusive Jonatas, que Davi tanto amava, que fez inclusive um contrato na sua amizade, pedindo para que ele se lembrasse da sua posteridade, quando ele tomasse posse do reino. A Bíblia diz que veio um amalequita, mentiroso, porque ele mentiu, o evangelista Valdes. Se você for ler o texto, você vai ver que quando a coisa apertou para Saul e os seus filhos e para o exército de Israel, Saul pediu para o seu pajem de armas enfiar a espada nele. Falou: me mata aqui, que senão esse povo vai me alcançar e vai tripudiar comigo, vai abusar de mim, vai fazer chacota. E ele não quis. E a Bíblia diz que Saul se atira contra a própria espada. E o seu pajem de armas também. E os dois morrem ali. E a história nos faz saber, agora, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 1, que um amalequita chega cansado com as vestes rotas, chega, Davi, o que foi, meu filho, o que foi? Eu escapei lá da guerra, vim te trazer aqui uma informação. A coisa apertou lá, e o exército inimigo estava quase para tirar a vida de Saul, e ele viu que ia morrer, e ele me viu de longe, me chamou, e pediu para que eu tirasse a vida dele, para que eu enfiasse a espada nele, e assim eu fiz. Mentira. Depois você pode conferir isso em casa. E ele contando isso para Davi, encerrando essa mensagem: olha aqui, Davi, eu trouxe inclusive a coroa de Saul, trouxe a pulseira dele de ouro, está aqui, Davi. Ô irmão Marcos, Davi era crente. Ele achou que Davi ia ficar todo empolgado. Ô bom menino, parabéns. Porque tem gente que vem falar mal dos outros, parece que sente prazer na derrota dos outros. Você não ficou sabendo não, fulano? Fulano desviou da igreja. Que lá eu sabia, que lá não está com nada não. Que lá era um desviado. Mas é isso que o amalequita estava dizendo, Marcione. Que lá não está com nada não. Deus já havia desprezado ele. A Bíblia diz que Davi e os seus soldados passam o dia chorando por causa da morte de Saul. E depois ele chama o amalequita e fala: é mesmo? Então quer dizer que aconteceu assim, você tirou a vida do rei, e manda matar o amalequita. Davi era fiel, irmão, ele não sentia prazer na morte do ímpio, nem daquele que o perseguia, nem daquele que o maltratava, porque nem todo mundo vai te aplaudir. Como ela canta bem, que coisa linda, como Deus usa ela, como Deus usa ele. Mas se nós tivermos essa mesma integridade que Davi tinha, fiquemos em pé, nós também vamos vencer gigantes, vamos matar leões e ursos, se tivermos essa humildade. Se as vitórias que Deus nos der forem atribuídas a Ele, e nós dissermos assim: eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande, foi Ele quem fez isso na minha vida. Eu não tinha condições de chegar até aqui, mas o Senhor me trouxe até aqui. Essa porta não tinha condições nunca de se abrir. Primeiro, porque nem porta tinha. Eu quero dizer e lembrar a vocês que o nosso Deus é aquele que traz à existência as coisas que nunca existiram. Ele fala: haja, exista, apareça, e tem que aparecer.
Irmã Leidiane, esse é o teu Deus. Então vamos orar agora. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que está precisando reconciliar, renovar a sua aliança com Jesus hoje. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor e tem dado muito murro em ponta de faca. Tem dado com os burros na água. Essa é a realidade. Tem tentado do seu jeito, vai, empurrando com a barriga. Um tomba aqui, outro tomba ali. Deus quer te levantar e te manter de pé. E ainda que venha noites traiçoeiras, porque o mundo pode até te fazer chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. E eu quero perguntar: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Vai orando para Deus quebrar as correntes. Hoje Cristo te quer livrar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas olha só o que acontece. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Cante assim: meu amigo, tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Diz-nos a Bíblia: em todo tempo sejam alvas as suas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Se Jesus voltar hoje, e as suas vestes estiverem manchadas de pecado, será que você vai subir? Hoje o sangue de Jesus pode e quer te purificar, te lavar, mas é você quem decide. Se vai dormir mais uma noite, dizendo: não volta hoje não, Jesus. Não volta não, porque eu estou despreparada. Não volta não, porque eu preciso reconciliar. Mas hoje, Deus te dá mais uma oportunidade. Eu pergunto: tem alguém? Não tem. Que Deus lhe dê mais uma oportunidade e que você alcance esta misericórdia de Deus. Senhor, nós aqui refletimos na Tua palavra acerca da vida do nosso irmão Davi. Esse gigante, meu Deus, que venceu, que batalhou, que superou, meu Deus, aqueles momentos de tamanha adversidade na sua vida, e que pôde ser vencedor, porque confiou no Senhor. Ajuda esta igreja também a confiar em Ti. Meu Deus, que lá no trabalho, esse irmão, essa irmã também dê bom testemunho, que as pessoas possam realmente louvar o Teu nome, através da vida dos Teus servos, através da minha vida, da vida da Tua igreja. Que onde nós chegarmos, ó Pai, o nosso bom testemunho chegue primeiro, ó Pai, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Concede graça à Tua igreja, para que ela caminhe de cabeça erguida, em nome do Pai, do Filho e
Espírito Santo. Amém?